definimos as perspectivas de negócio, então começamos a criar o nosso mapa estratégico, né? Já sabemos como agrupar nossos KPIs, agora nós vamos definir os KPIs estratégicos e as metas desses KPIs. Então eu como gestor, o que eu vou fazer? Em cada perspectiva, vou fazer uma análise, né, do modelo de negócio da empresa e definir os KPIs estratégicos associados a cada uma dessas perspectivas. Tá, então, o que são KPIs estratégicos? Então, como o próprio nome já diz, são os indicadores macros da organização. Então, definidos pela alta direção e que vai nortear o desempenho, daí até os desdobramentos em nível tático operacional. Então, de nada adianta eu querer daqui a pouco definir KPIs e metas para os níveis táticos e operacionais da empresa, se eu não tiver os estratégicos. É isso que vai nortear, é isso que vai engajar todo mundo. E é daí que vai surgir os desdobramentos, né? Então, como a gente viu nos vídeos anteriores, a gestão por KPIs ele acaba sendo uma cultura, e a cultura só é implementada se a alta direção, né, se o nível estratégico estiver envolvido nisso. Então, começo definindo isso. Como é que eu faço isso? Então, foca nos principais indicadores para a empresa em cada perspectiva. Lembra que a gente definiu as perspectivas financeiro, mercado e clientes, processos, pessoas, e aí eu começo a definir esses indicadores em cada perspectiva. Sempre com uma dica que é o seguinte, menos é mais, tá? Tem que definir poucos e que façam sentido para a estratégia da empresa e para a relevância, e que tenha relevância para o negócio, né? Dentro daquele período que você está definindo, né? Então você vai ter lá um planejamento dos seus KPIs dentro de um período, né? Daqui a pouco você fez um planejamento estratégico para o ano, por exemplo. Então, o que para esse planejamento estratégico, para esse ano, faz sentido a nível estratégico medir e estabelecer meta? Né? Que essa é a pergunta. Então, o que faz sentido? Então, se eu fizer essa análise, né, eu consigo já começar a definir meus KPIs. Né? E sempre menos é mais. Então, quanto menos KPIs estratégicos, mais fácil é de executar, de dar foco e para poder engajar as pessoas dentro da empresa. E para você mesmo monitorar, né? Então eu começo lá. Então, o que é um KPI? É um indicador, uma métrica, mais um responsável, mais as metas. Então eu pego lá a perspectiva financeira, por exemplo. O que eu vou medir? Bom, eu tenho faturamento em vendas, que vai ser medido pelo faturamento em reais. Eu tenho um KPI de inadimplência, então para mim faz sentido acompanhar o desempenho da inadimplência e lucratividade. Né? Então o KPI ele é o que? O indicador, a métrica. Então eu vou medir faturamento em vendas por faturamento, o percentual de inadimplência e o percentual de margem de lucro. Tá? E aí eu tenho aqui um responsável, que vai ser o diretor, é nível estratégico. E também aqui tenho a questão do peso e importância, que é algo interessante. Dependendo de como você for monitorar isso, se usará sistema, se usar a própria plataforma Sintonia, planilha, é interessante também dar peso para cada KPI estratégico dentro da perspectiva. Para que isso? Para quando eu for analisar desempenho da perspectiva, ele fazer já esse balanceamento de naquele desempenho da perspectiva financeira geral, eu saber que eu tenho que dar um peso maior para faturamento do que para a inadimplência, do que para a lucratividade. Eu vou dar um peso maior para a lucratividade acima da inadimplência. E assim eu vou ter uma noção de individualmente cada KPI qual o desempenho dele, mas também calcular corretamente qual o desempenho daquela perspectiva, né? Então eu consigo fazer isso também. E aí então eu defino meus KPIs baseado nas minhas métricas, um peso e um responsável e defino as metas mês a mês aqui. Então eu vou ter meta mês a mês, né, maio, junho, julho, agosto, setembro, enfim, e qual a meta, exemplo aqui, faturamento em vendas, qual é a meta para aquele mês, né? E aí eu tenho a soma que vai ser a meta para o período, para o ano ali planejado. Então dessa forma eu começo a definir, beleza. E agora, perspectiva de mercado. Então eu vou ter KPIs a serem medidos. Então essa é a pergunta: o que estrategicamente eu preciso medir em mercado e clientes, na perspectiva de mercado e clientes, que vai fazer sentido para mim como gestor, que eu acompanhando esses KPIs eu tenho
uma visão do que está certo e o que está errado dentro da minha estratégia. Então vou ter lá, sei lá, número de clientes, satisfação do cliente, posso ter lá número de novos clientes, eu posso ter participação de mercado, né? O que vai fazer sentido, né? Ticket médio, o que vai fazer sentido eu medir? E aí também vou definir isso. Então eu vou definir um KPI, um peso, a medida, né, a métrica, o indicador que eu vou medir isso, vou dar um responsável e vou estabelecer as metas para cada um desses KPIs dentro dos meses aí do meu período planejado. Tá? Então assim, isso eu faço para todos os nossos perspectivas, os nossos defino os KPIs estratégicos. E aí eu começo a criar, quer dizer, perspectiva mais KPIs estratégicos, ó, eu começo a ter o meu mapa estratégico de desempenho, da visão estratégica. Então, eu tenho já perspectiva financeira, os meus indicadores-chave de desempenho aqui, que são os KPIs de resultado. Eu tenho aqui mercado e clientes, mesma coisa. Nesse exemplo aqui, número de novos clientes, a satisfação do cliente. Perspectiva de processos, bom, o que faz sentido eu medir estrategicamente dentro do meu modelo de negócio, que vai me mostrar estrategicamente gargalos aqui. Então, eu vou ter lá eficiência interna, entrega de pedidos no prazo, tempo médio de atendimento ao cliente. Pessoas, importante também, tá? É uma perspectiva que as empresas às vezes acabam não medindo o desempenho dessa perspectiva de pessoas dentro da empresa, mas eu tenho aqui nesse exemplo turnover, né, que é a saída de pessoas, né, dentro de período de tempo, e a satisfação interna dos colaboradores. E aí eu defino as perspectivas, defino os KPIs estratégicos, eu tenho o meu mapa estratégico do desempenho. Então veja como facilita para o gestor. Então já tenho montado, né, seguindo nossos passos lá tenho montado a minha estratégia a princípio do nível estratégico para mim poder monitorar meu desempenho.